A Advocacia Geral da União garante a realização do Enem em todo o país. PM cumpre ordem judicial e desocupa escolas no DF. Apenas o Centro de Ensino no Gama e os 2 camping da UNB seguem ocupados por manifestantes. Veja também, GDF quer aumentar o valor do IPTU em quase 10%. Tem ainda o SOS Saúde. O urologista explica os mitos e verdades sobre o câncer de próstata. Notícias da quinta-feira no DF e em torno. Agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo. A Advocacia Geral da União garantiu na Justiça Federal do Ceará o cumprimento do cronograma do Enem 2016. Ontem, o Ministério Público Federal pediu a suspensão das provas sob a alegação de que havia prejuízo ao princípio da isonomia entre os candidatos. A repórter Camila Lopes tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Camila, boa noite para você. Carol, essa garantia faz com que os alunos que não tiveram os locais de prova ocupados façam a prova no próximo sábado e domingo, e aqueles que os locais de prova foram ocupados, eles vão fazer a prova no dia 3 e 4 de dezembro. A AGU, ela alegou que essa transferência de data geraria um prejuízo de 776 milhões de reais. A conta seria R$ 90 por aluno, sendo que no Enem de 2016 são 8 milhões de inscritos. Carol, aqui em Brasília seguem ocupados ainda os campos, o campi Daci Ribeiro e também o de Planaltina e ainda o Centro de Ensino 2 do Gama. Carol, essa decisão saiu agora há pouco e havia sido um pedido do Ministério Público do Ceará para adiar todas as provas e que todos os alunos fizessem no início de dezembro. A AGU alegou também que isso poderia atrasar o calendário de divulgação que está previsto para a segunda semana de janeiro. Hoje, Carol, a nossa equipe acompanhou algumas desocupações nas escolas do Distrito Federal. Vamos ver. Faixas e gritos de ordem marcaram o fim da ocupação do Centro Educacional Elefante Branco. Depois de muita negociação entre os manifestantes, polícia militar e oficiais de justiça, os jovens começaram a sair da escola. A PM acompanhou e garantiu que todo o processo foi pacífico. A recomendação foi que eles procurassem não destruir o patrimônio, que fosse feito de uma maneira tranquila, tentassem conciliar os que queriam assistir a aula com os que não queriam assistir a aula, para que fosse uma coisa bem tranquila, até porque não houvesse nenhum tipo de briga entre eles. Mas teve quem reclamou da atuação policial. Esse professor alega que foi impedido de entrar na escola pela PM. Estou aterrorizado agora porque a polícia me impediu de entrar, não foram os estudantes, foi a polícia. E a polícia me impediu de entrar para dar uma aula. Então é uma coisa muito grave. Não era uma aula regulamentar, era uma aula, eles deram até o nome laboratório. E não estava previsto. Então foi orientado o professor que nesse momento, já por uma questão de segurança, ele aguardasse que após a notificação por parte da Justiça para a desocupação, que era a nossa maior preocupação e prioridade que acontecesse, haveria desocupação. Então, a partir desse momento, ninguém mais entraria. De acordo com a Secretaria de Educação, assim como o Elefante Branco, outras 2 escolas foram desocupadas no DF. O Centro Educacional 1 de Planaltina e o Centro de Ensino Médio Gisno na Asa Norte. Em todo o país, 304 escolas foram tomadas por manifestantes. Nesta quinta-feira, os estudantes não quiseram gravar entrevistas. A ação ocorreu depois de uma ordem judicial que determinou que todas as escolas do DF fossem desocupadas. A decisão judicial falava que eles deveriam sair em 60 minutos, o que de fato aconteceu inclusive antes, e deveria haver uma identificação dos alunos. Como foi uma decisão de urgência, não chegou no momento e não tivemos acesso prévio a essa decisão, nós vamos tomar as medidas necessárias acerca da legalidade dessa identificação dos adolescentes que aqui estavam. Cerca de 12 unidades foram tomadas por manifestantes em protesto contra a reforma do ensino médio e contra a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Os prédios da UNB ainda seguem invadidos. Além de comprometer o ano letivo das escolas públicas, as invasões resultaram no adiamento das provas do Enem para mais de 190 mil inscritos de todo o país. No DF, a decisão afeta cerca de 3 mil candidatos.
Olha, as invasões nas escolas mostram uma tolerância com a ilegalidade que explica muitas das nossas mazelas. Na maioria, os invasores são pessoas alheias às escolas e apenas cumprem uma tarefa de entidades estudantis há décadas controladas por partidos políticos. São tão radicais que já no segundo turno das eleições mostraram o seu desapreço pela democracia, se recusando a liberar salas de aula que são usadas como sessões de votação, alegando que o direito ao voto é uma pauta de outras gerações. Pauta é uma palavra da moda desses analfabetos políticos. Pequenos grupos prejudicaram milhares de alunos de verdade. Mais de 3 mil só aqui em Brasília. Apesar até mesmo de uma ordem judicial de reintegração de posse, a gente vê de um lado autoridades tentando fazer média com grupos que as desprezam e de outro autoridades acovardadas, mesmo diante da violência contra a maioria que queria aulas até para melhorar o seu desempenho no Enem. Apesar dos impasses, os candidatos ao Enem se dedicam para reforçar os estudos e controlar a ansiedade. Veja. A prova do Enem está batendo na porta dessa galera e o que não pode agora é perder tempo. Afinal, mais de 8 milhões de inscritos querem aproveitar a oportunidade de entrar no ensino superior. Mas a Lívia, que está em uma preparação intensa, sabe que não é tão fácil. Requer muito empenho. A concorrência do Enem é incontestável, é nacional. Então, quando você está concorrendo para uma universidade como a UNB, você tem que ter uma preparação assim de dar o seu máximo para você poder conseguir entrar. A preparação desses estudantes não se limita às matérias dadas em sala de aula. A Ana Luísa, por exemplo, teve que separar o tempo para as matérias escolares e ainda para assuntos atuais. O principal é você manter os deveres em dia, sempre manter os estudos para as provas também. Só que você também acompanhar jornal, revista, todo esse tipo de coisa para você poder saber o que está acontecendo no mundo também. Além disso, saber fazer a prova é determinante para o candidato do Enem. O tempo corre contra os estudantes. Então, na preparação para o exame, administrar os minutos gastos com as questões é essencial. Tem questão que você vai bater o olho e já vai responder. Então, esse tipo de questão, os professores recomendam que a gente faça primeiro, justamente para salvar mais tempo, né? Economizar o tempo para poder resolver as outras questões que são mais demoradas. Esse professor ainda afirma que analisar as questões antes de começar a responder é ideal para saber distribuir o tempo. A recomendação é que ele dá uma folheada antes em toda a prova, dá uma olhada geral, veja se não está faltando alguma questão, se algum gráfico está bem legível, se alguma tabela está faltando algum dado. É interessante que nesse momento também já saiba distinguir aquelas que são fáceis daquelas que são médias, aquelas que exigem cálculos muito trabalhosos. E claro, véspera de prova, recebe uma atenção especial. É interessante também que no dia da prova ele possa levar em embalagens plásticas transparentes a sua própria água, tem a fruta talvez, aí um chocolate que possa repor a energia, né, que ela vai ser consumida. Né? Depois de quase um mês em greve, os agentes penitenciários voltaram ao trabalho nesta quinta-feira. Enquanto termina um movimento, começa outro. Hoje teve início uma nova paralisação de 48 horas da Polícia Civil. E os servidores da saúde também decidiram nesta quinta-feira paralisar as atividades. Os servidores da saúde pedem, além do reajuste concedido no governo anterior, melhores condições de trabalho. Os líderes do protesto informaram que nos próximos dias serão definidos os próximos passos do movimento. O GDF anunciou por meio de circular o corte de ponto para os servidores que aderirem à greve. A Secretaria de Saúde informou que a determinação foi no sentido de orientar as chefias sobre como realizar a marcação do ponto dos servidores em dias de greve. Também nesta manhã, os policiais civis iniciaram uma nova paralisação. O ato começou às 8 horas desta quinta-feira e terá duração de 48 horas. Com a paralisação, somente as centrais de flagrantes funcionam para registros de ocorrências graves e crimes relacionados à violência doméstica. Desde agosto, a categoria realiza paralisações na busca por equiparação salarial com a Polícia Federal. Entre as greves e paralisações, uma categoria decidiu retomar as atividades. Os agentes penitenciários do Distrito Federal suspenderam o movimento iniciado em outubro.
Durante a greve, as visitas à Papuda chegaram a ser suspensas, causando revolta nos parentes dos detentos. A Secretaria de Segurança havia anunciado reforço para garantir visita durante o movimento dos agentes, mas voltou atrás alegando risco de rebelião. Hoje, o órgão informou que as visitas voltam a partir de amanhã, sexta-feira. Um motociclista foi preso esta madrugada em São Sebastião quando tentava subornar policiais militares. Ele tinha uma arma com a numeração raspada e estava sem o documento da moto. Ia liberar a gente e a moto. Aí vocês passam a arma pra gente, a gente libera a arma, a gente libera a moto, é isso? É, liberava a moto e a gente. Essa foi a maneira que este jovem encontrou para tentar escapar da prisão, subornando os policiais militares. Mas o acordo não foi feito. Na verdade, a situação dele só piorou. Você está preso agora também por corrupção ativa, pode meter o gema, Steve. Você não está pensando que você está lidando com um policial corrupto aqui não, né, moleque? O rapaz foi preso em flagrante. Com ele também foram apreendidos a moto que estava sem documentação, uma arma, uma faca, celulares, balança de precisão, além de dinheiro. Tudo foi levado para a 30ª delegacia. Como dizem por aí, a casa caiu, né? Uma tentativa de rebelião na unidade socioeducativa de Santa Maria quase terminou em tragédia. Durante o banho de sol de ontem, adolescentes infratores fizeram 2 agentes reféns com facas artesanais. A situação foi controlada e, por sorte, ninguém ficou ferido. Os adolescentes envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente. A unidade de Santa Maria abriga 114 meninos e 15 meninas. Quinta-feira também é dia de diversão. Hoje tem show sertanejo universitário com a Marília Mendonça no Parque de Exposições de São Sebastião. E como sempre, você, telespectador da Band, é convidado especial para assistir ao show, hein? Quer participar do sorteio e ganhar um par de ingressos? Então ligue agora nos telefones 3325-7598 e 3325-1537. O resultado você confere ainda nesta edição do Band Cidade. Terminou o prazo para o GDF decidir sobre a limitação do número de carros do Uber. A Câmara Legislativa aprovou a regulamentação do serviço em agosto, mas deixou a decisão sobre a quantidade de motoristas na rua nas mãos do Poder Executivo. Para especialistas, a limitação é inconstitucional e, se passar, pode ser considerada reserva de mercado e até questionada na Justiça. O governo resolveu estender o prazo e a decisão deve ficar para dezembro. Rainer trabalha como motorista de Uber para complementar a renda familiar. Para ele, o serviço tem sido bom e já trouxe resultados positivos. Mas a possibilidade de o GDF decidir limitar a frota desse serviço tem sido preocupante. Quanto mais carro tiver na rua, melhor para o usuário, né? Agora, para o motorista, a gente vai aumentar a concorrência, então vai diminuir o ganho do motorista no dia a dia aí. Diminuindo a quantidade de carro, com certeza vai aumentar o valor aí. No início do ano, quando o Uber não era regulamentado em praticamente todo o Brasil, eram mais de 10 mil motoristas da empresa no país e cerca de 1 milhão de usuários já tinham baixado o aplicativo. Hoje, estima-se que apenas no Distrito Federal sejam mais de 6 mil motoristas do Uber. O número de táxis é bem menor e gira em torno aí de 3.500 carros. A lei que regulamenta o uso do aplicativo foi sancionada no DF em agosto, mas com alguns vetos. O governador barrou, por exemplo, a obrigatoriedade de um motorista ser dono do carro e precisar apresentar um atestado de moradia. O GDF agora tem que decidir sobre a limitação do número de carros do Uber. Caso isso ocorra, este especialista prevê que o Uber pode recorrer à justiça e o processo deve se arrastar ainda mais. Esse tipo de restrição regulatória, por exemplo, a limitação do número de veículos, seria inconstitucional, não é? Portanto, nenhuma lei distrital, muito menos um decreto do governador, poderia restringir o número de veículos em circulação do Uber. Certamente isso poderá ser objeto de impugnação judicial no Supremo Tribunal Federal. Os taxistas que antes do Uber não enfrentavam concorrência de mercado estão preocupados com a redução da clientela. E depois de se envolver em tantas confusões com os motoristas do aplicativo, a categoria ainda não se conforma com a aprovação da lei que regulamenta o uso do Uber. Tem um aplicativo roubando as corridas de todo mundo, que a categoria hoje, quem paga aluguel está passando uma dificuldade muito grande. A nossa classe está aqui massacrada.
Um pai de família aí sai 4 horas da manhã, chega 11, meia-noite, para levar 50, 70 real. O especialista concorda que a revolta dos taxistas era previsível, mas a livre concorrência tem de ser garantida para os consumidores. A insatisfação dos taxistas existe e é compreensível, mas ela tem de ceder diante do interesse da sociedade, que é ter maior qualidade e maiores opções de transporte para a sociedade. A Secretaria de Mobilidade disse que está consolidando as discussões do grupo de trabalho que analisou a possibilidade de limitar o número de carros. A regulamentação deve sair ainda este ano, de acordo com a previsão da própria Secretaria. O GDF informou que o prazo de 90 dias, dado pela lei, não era uma obrigação e apenas uma indicação. Por falar em Uber, hoje o Ministério do Planejamento informou que concluiu a licitação para contratar o novo sistema de transporte de servidores e disse que esse sistema vai funcionar como o aplicativo que permite ao passageiro pedir o serviço pelo celular. O projeto do novo modelo de transporte deve começar em janeiro nos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Saúde, Agricultura e Pecuária e Abastecimento e também Fiscalização e Controle. A previsão é que até 2018 os outros ministérios migrem para o novo modelo. A expectativa do governo federal é economizar até 20 milhões de reais por ano com a iniciativa. O GDF quer aumentar o valor do IPTU em quase 10%. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. Oi, João, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Um projeto enviado à Câmara Legislativa nesta semana pelo GDF prevê um reajuste de 9,15% na base de cálculo do IPTU para o ano que vem. A proposta é reajustar o valor venal dos imóveis conforme a inflação, medida entre 2015 e 2016 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. O governo afirma que existe uma defasagem de até 40% no valor real dos imóveis aqui no Distrito Federal, mas que, por enquanto, não vai propor um reajuste acima da inflação. Na prática, a alíquota do imposto vai permanecer a mesma, porém, o preço pago pelo contribuinte vai aumentar, considerando a valorização do imóvel. O GDF pretende ainda incluir na base de arrecadação do IPTU imóveis que não estavam formalmente cadastrados, como alguns localizados lá no setor noroeste. A lista com os valores venais dos mais de 900 mil imóveis cadastrados do DF deverá ser disponibilizada no site da Secretaria de Fazenda. Com o aumento, o governo deve arrecadar mais de 750 milhões de reais previstos para este ano. De volta com você, Carol. Boa noite. Até amanhã. Obrigada, João. Veja a seguir os mitos e verdades sobre o câncer de próstata no próximo bloco do Band Cidade. Até já.